Pode parecer que ninguém aqui tá bonitinho, não, que eu também não tô, não. Estamos em casa aí, rolando essa quarentena nervosa, que não acaba nunca, né? A Yara foi tirada da reunião porque colocou para gravar, e para ela entrar de novo aqui. Gente, tem mais gente. Eu vi lá que são 8 pessoas que estão fazendo legislação, né? E, na verdade, quem aparece é sempre as figurinhas carimbadas aí, que é a Érica, o Laércio, a Yara. O pessoal não está assistindo, né? Então, assim, eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer o trabalho que está lá de legislação, tá? Esse trabalho, ele vale 3 pontos. As disciplinas de RET, que são essas que vocês estão fazendo, que é Estudos em Fisiologia Humana, e a disciplina de Legislação, Ética e Empreendedorismo, elas são disciplinas feitas com uma carga horária diminuída, tá? É 10%, 20% da carga horária da disciplina, e também com apenas uma prova ao final do encontro. E essa prova valendo 10 pontos, certo? Aí fica a encargo do aluno para ele tirar essa nota aí de 10 pontos. Compreendendo que a gente não está tendo aula presencial e que a gente precisa de algo a mais de pontuação para auxiliar, ajudar vocês nessa nota, nessa média, a gente vai fazer esse trabalho, que vale 3 pontos, tá? É um trabalho bem legal, eu garanto para você que você irá aprender muito com esse trabalho, muito mesmo para a tua vida profissional, porque a fisioterapia, ela não é mais a mesma, e ela não será a mesma quando o coronavírus acabar, e o coronavírus acabando pode vir outra praga, outra peste aí para cima da gente, e a gente tem que se adaptar a estar apto a atender os pacientes, porque foi essa profissão que a gente está escolhendo aí trabalhar, tá? Então, assim, por que ser o trabalho dessa forma? Porque os profissionais fisioterapeutas já estão trabalhando dessa forma. No Brasil inteiro, no mundo inteiro, a gente está trabalhando assim, né? A nossa profissão, ela mudou completamente de cenário, né? A gente não tem o cenáriozinho bonitinho de chegar numa clínica e atender um paciente. Isso não existe mais na nossa vida, né, agora. Então, você vai ver lá no Blue, na aula do dia... na aula do dia 20/5, que seria amanhã, mas eu já postei hoje para vocês. Você vai pegar lá no Blue um termo de referência, que significa nada mais, nada menos que um guia para você fazer o seu trabalho, tá? Eu vou postar aqui para vocês verem junto comigo como que ele está escrito lá, e daí, a partir daí, você vai seguir com o seu colega de trabalho, certo? Esse trabalho, ele deverá ser feito em dupla. Ah, como é que eu vou me reunir com meu amigo? Você vai se reunir através dos meios eletrônicos. Na impossibilidade de falar com teu amigo, você vai conversar pelo WhatsApp, você vai conversar por chamada de vídeo, você vai chamar, pode chamar também por webconferência, lá no teu e-mail do Google tem webconferência, você pode instalar o Zoom para conversar com seu amigo, o Zoom aí no teu celular, um meio fácil também de conversar, para você decidir como que vocês vão trabalhar para fazer esse trabalho. Então, a visão sua de empreendedorismo, de ser um empreendedor como fisioterapeuta, tem que ser master agora, tá? Você tem que trabalhar isso e pensar em possibilidades. Sempre pensar em possibilidades, certo? E daí eu postei já um vídeo para vocês, que é aquele vídeo do Look Down, certo? Que ficou lá para vocês assistirem, que é do meu sucesso. E esse vídeo, ele mostra bem certinho a cabeça das pessoas
as cabeças das pessoas neste momento de pandemia, tá? As cabeças dos empreendedores, daqueles que estão buscando sucesso, e com a mudança, a gente achou que ia ficar 30 dias de pandemia, nós já estamos chegando aí no dia 17 desse mês, já deu 60 dias, e no dia 17 de junho, nós teremos 90 dias, e não sabemos quando iremos retornar aí para um atendimento fisioterapêutico de forma como era antigamente, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com você. Você tem essa mesma proposta, vocês já estão enxergando aí? Só fala no microfone rapidinho se sim ou não. Tá aparecendo a tela? Sim. Beleza. Aparecendo. Essa atividade, ela vai contar para você como presença e como uma avaliação, tá? Da disciplina de legislação, ética e empreendedorismo, tá aqui o valor desse trabalho, são 3 pontos. Aí você tem aqui um texto que vai falar para você sobre o coronavírus e a forma que a fisioterapia é importante dentro do coronavírus para o atendimento, né, nessa época de pandemia. Aí você vai ter uma proposta. Qual que é essa proposta? Diz assim, você é um fisioterapeuta, o decreto do governo estadual e federal suspende todas as atividades, com isso acabam, então, todos os seus recursos financeiros. Você não tem mais paciente de forma presencial, acabou-se. Tá, acabou-se. Você tem que agora dar um jeito de ganhar dinheiro, né, de fazer o trem acontecer. Aí eu pergunto para você aqui, qual seria o seu plano mediante a contingenciamento? Sentar e reclamar. Tem gente que faz isso, né? Senta e reclama. Reclama da vida, reclama do coronavírus, coloca a culpa no mundo. Mas você, como empreendedor, você vai achar uma solução, tá? Você deve achar essa solução. Deixa eu adicionar aqui a Vanilma. E para isso eu vou te dar o quê? Eu vou te dar recurso bibliográfico para você dar uma estudada para achar a sua solução. Você não vai sozinho, né? Que é isso que a gente faz quando a gente está em crise, né? Quando você tem uma crise financeira na sua casa, que está faltando dinheiro, você senta e estuda uma forma de pagar essas contas e ganhar dinheiro, né? Então, a gente tem aqui, ó, descreva a sua estratégia propondo dias, né? Os dias que você vai fazer isso. Você pode colocar até os dias em forma da semana. Segunda, quarta e sexta eu trabalharei assim. Qual é o tempo que você vai disponibilizar para isso? Tá? Você vai disponibilizar meio período do dia, um dia inteiro, à noite, manhã, tarde e noite eu vou ficar fazendo isso. Então, você vai escrever isso na sua estratégia. Quais os recursos que você vai utilizar para isso? Internet, eu preciso de internet, eu preciso de energia elétrica, eu preciso de um celular bom, eu preciso de um computador com câmera, eu preciso do fone de ouvido para poder fazer, se é essa forma que você irá fazer, tá? Então, a sua principal meta nesse momento de contingência é estabelecer contato com seu paciente para manter a fidelidade mediante a intensa concorrência. Porque é assim, gente, se você não fizer alguma coisa, alguém vai fazer. Se você sentar e reclamar, alguém vai fazer alguma coisa e vai roubar o teu paciente. E o teu paciente, hoje, já existem normativas que é chamado de cliente, porque ele paga pelo teu serviço. Tá? E a maioria das clínicas hoje estão cortando aí os atendimentos via Unimed para receber isso de forma particular, né? Pagando no Have Money. Para quê? Para que o seu atendimento seja mais estilizado e personalizado. Né? A gente sempre fala assim, um paciente que quer ser atendido em casa e que liga para você e quer ser atendido num horário que é muitas vezes esdrúxulo, tipo assim, eu quero ser atendido em casa às 6 horas da manhã, né? E um paciente que liga para você, eu quero ser atendido meio-dia, para fazer um pilates aqui em casa meio-dia. Então, são pacientes o quê? Na maioria das vezes, quase que 99%, pacientes que têm uma condição financeira alta, e que podem pagar o quê? Uma personalização de atendimento no horário que eles querem. Tá? A gente tem que pensar nisso também. Então, esse paciente, ele não vai aceitar qualquer tipo de atendimento, né? Aí tem aqueles outros pacientes que ligam para você, não, pode me atender qualquer hora.
Então, veja bem, qualquer hora é porque esse paciente, tanto faz, ele está sempre em casa, então é um atendimento que não é personalizado, não é um horário fixo para ele, não é um horário diferenciado para ele, porque ele quer qualquer hora. Então, você tem que pensar isso quando você for atender seu paciente aí, quando você estiver formado, para que você já tenha a cabeça de empreendedor, porque todo mundo se forma, quer trabalhar e quer ganhar dinheiro, né? Uma conversa que tem, ai, não, eu vou atender por amor. Realmente, a gente atende por amor, a gente gosta da fisioterapia, né? A fisioterapia, ela é muito gratificante, ela é para trazer reabilitação, mas todo mundo quer trabalhar, e todo mundo tem conta para pagar, e todo mundo quer ter um dinheiro, né? Então, a gente tem que ser sincero nessa parte aí. Para você fazer esse trabalho, o que você vai fazer? Você tem materiais de apoio para você ler e para você estudar para fazer isso. Então, você tem, uma live, o grande lockdown, plano de contingência da Stone. Stone é aquela maquininha de cartão de crédito e débito verdinha, que está aí lotando os comércios e as empresas, tá? E eles acharam uma forma de sobreviver no plano de contingenciamento, onde tudo parou, nada podia funcionar, os shoppings pararam, tudo, e eles acharam uma forma de continuar vendendo e de continuar fazendo dinheiro e de continuar mantendo a empresa, senão a empresa tinha que fechar. Aí você tem uma resolução do COFIT, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, tá? Que é a resolução número 516, de 20 de março de 2020, que fala sobre teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria. Então, para você entender e planejar o que você vai fazer aí no seu consultório hoje, eu já entendo que você já tem um consultório aberto, digamos assim, né? Mesmo que de forma fictícia, vocês serão, hoje, para mim, vocês já estão trabalhando, digamos assim. Aí você tem o próprio site do COFITO, que eles fizeram uma página específica só para tratar de resoluções e portarias, tá? E decretos do coronavírus. Então, se tem uma pessoa completamente desinformada na vida, no coronavírus, que não sabe nem para que lado que ele corre, para frente, para trás, ele entra no site do COFITO e ele entra nessa página específica que tem todas as resoluções, inclusive resoluções do MEC que citam a fisioterapia, estão lá dentro dessa página do COFITO, tá? E daí você tem também, nessa página, um link que fala assim, Covid-19, papel do fisioterapeuta em diferentes cenários de atuação. Ai, professora, mas a fisioterapia no Covid, ela vai trabalhar só lá dentro da UTI com o paciente. O que eu vou fazer? Eu não estou empregado no hospital. Você vai pensar numa solução para manter a sua clínica funcionando. Você não precisa atender o paciente lá dentro da sua clínica, tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer um documento. Em normas da ABNT? Não precisa ser nas normas todinhas da ABNT, que tem capa, não. Nada disso, capa, contra capa, não. Você vai fazer um documento onde vai ter os objetivos do tratamento que você vai fazer dentro do coronavírus, o público que você vai atender, tá? Porque, assim, se você entrar nas associações da fisioterapia, que nem a Associação Brasileira de Neurofuncional, Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, Associação Brasileira de Fisioterapia Desportiva, todas elas trazem resoluções específicas dela, nos pacientes que podem ser atendidos neste momento de coronavírus, tá? Então, você vai ter que dar uma olhadinha, neurofuncional, respiratória, desportiva, ortopedia. Então, para você verificar se esses pacientes podem ser atendidos. Hoje em dia, a gente pode fazer atendimento de fisioterapia dentro do ambulatório, dentro do hospital, né, de forma hospitalar, de ala mesmo, de paciente, das alas, dentro da unidade de terapia intensiva do hospital, e eu posso atender o paciente ao ar livre, que são as campanhas que a gente faz de atendimento aos idosos, né, campanhas de atendimento ao atleta desportivo e assim por diante, tá? Como será o seu contato inicial para este paciente? Como é que você vai entrar em contato com ele? Certo? Inicialmente, porque você não vai chegar assim, ei, seu José, bora, eu vou atender você assim. Não. Ele já é teu paciente, né?
Você vai entrar em contato com ele de alguma forma e avisá-lo que você está atendendo ele e poderá usar isso, aquilo outro, não sei o que, fazer assim, tererê, tá? Que recursos que você vai utilizar? Você vai repetir ali, eu falei com você lá em cima, né, no tópico, mas aqui é o que tem que ter no documento. Professor, eu vou precisar de energia, precisar de internet banda larga, eu vou precisar de um computador assim, assim, assado, de um fone de ouvido, eu vou precisar, e daí você vai descrever isso, que você precisa para atender esse paciente, e isso se for atendido dessa forma que eu estou citando aqui, tá? Qual a periodicidade deste atendimento? Quantas vezes por semana você vai atender esse paciente dessa forma? Quantas vezes no mês? Em qual horário você vai atender? Aí você vai descrever também quais os critérios você vai utilizar para determinar essa periodicidade. Ah, seu João, eu vou atender assim, assim, assado, porque ele tem aquilo. Então, ele precisa de um atendimento personalizado, né? Aí a gente tem aqui, como será o seu atendimento? Você vai descrever, eu vou atender assim, assim, assado, por meio disso, disso e disso. Aqui repetiu, vou até apagar aqui. Aí só repetiu lá no que está postado para vocês verifiquem que aqui são os recursos eletrônicos que você vai utilizar para fazer, tá? Aí, deixa eu tirar essa conclusão. O que você vai colocar na conclusão disso tudo? O que você vai descrever na conclusão? É assim, mediante a sua vida atual de fisioterapeuta, né? Eu já chamo vocês de doutores fisioterapeutas. Já estão com o crefito na mão. O que você vai fazer se nunca mais você puder atender o seu paciente de forma ambulatorial? Se nunca mais puder abrir uma clínica de fisioterapia para atendimento ao paciente? É uma coisa que a gente tem que pensar. E eu penso, Mônica, como fisioterapeuta também. Sabe? Se nunca mais você puder fazer uma RTM sem estar usando um EPI. Se nunca mais você puder manobrar o seu paciente. Se você não tiver máscara e mais aquele capacete de acrílico. Se tiver que ser assim para o resto da vida. Professora, a senhora é muito pessimista. Não, gente. Nós estamos vivendo em um mundo onde a gente tem mutações gênicas dos vírus que nós temos e que nunca se viu algo igual ao coronavírus. Quando veio H1N1, a gente parou um mês. Né? Lá no sul, a gente parou um mês e já se voltou tudo ao normal. E agora, coronavírus, 60 dias? Aí a gente tem aqui, ó, são 2 alunos, você vai escolher a sua dupla, como se você e ela fossem sócios nessa firma que você tem aí, tá? E eu pedi para você lá, no mínimo, eu não preciso colocar esse mínimo aqui, eu vou até tirar aqui para vocês, não preciso de mínimo de palavras, então não vai ter máximo, a gente pode tirar, eu fiz o documento hoje à tarde. E o que você vai fazer? Você vai apresentar isso para nós. O que você vai fazer com o teu paciente? É o seu plano de empreendedor para que esse paciente ele seja fiel a você. Você já imaginou receber uma ligação em casa apenas para perguntar como você está? De uma pessoa que não é teu parente? De sangue nem nada, e ele liga para você e fala assim, oi, Mônica, eu tô ligando para você, eu queria ver como você está, se você está precisando de alguma coisa, eu posso lhe ajudar? Então, gente, as pessoas em terra de WhatsApp, elas não fazem ligação, né? Elas fazem o quê? Mandam mensagem. E agora, no coronavírus, está todo mundo em casa, sem contato, sem conversar com as pessoas. Ah, professor, mas está tendo lá na rua da minha casa, toda hora tem uma aglomeração de pessoas. Tá, isso é o problema deles, né? Agora, veja só, a maioria das pessoas, elas não estão tendo contato, tá? E fica a dica para você ir no seu trabalho, tá?
Isso se chama marketing de relacionamento. Entrar em contato com o seu cliente, paciente, para que ele crie um vínculo com você e se fidelize a você. Quando eu falo fidelizar, não é só ele, não. Quando alguém precisar de atendimento, ele vai indicar você. Por quê? Porque você tem um tratamento diferenciado das outras pessoas, tá? Aí você tem aqui a entrega do trabalho será até o dia 26 de junho. Porque de junho, gente, hoje estou péssima. É 26 de maio. A gente tem aula, horário de Brasília. Essa informação estará no arquivo lá do Blue. Toda essa informação eu vou trocar o que eu coloquei lá e o arquivo deverá ser enviado em Word, em PDF. Este trabalho terá 7 horas. O que significa isso? Você consegue fazer esse trabalho todinho, estudando, pererê, pererê, até em 7 horas. Tá? Estudando aí os artigos e tudo. Como? Você pode dividir, estudar 1 hora por dia, ou você pode entrar com seu amigo aí, estudar tudo uma vez só, assistir o vídeo e ler o que está escrito e pensar o que vocês vão fazer. Oi. Eu tenho uma dúvida em Fala. relação aos pacientes. São pacientes que a gente já tinha, por exemplo, que a gente atendia já em ambulatorial e devido ao Covid a gente teve que parar, no caso, né? Não são pacientes que a gente tem que procurar ganhar, ter mais pacientes, não. Tipo, não é a busca de pacientes, são os pacientes que a gente já tem, né? Isso, são os pacientes que você já tem, mas eu garanto para você, se você pensar comigo, esse atendimento feito de forma bem feita e você elaborar certinho esse plano, vai vir paciente para você até no coronavírus, concorda comigo? Eu fui atendida por uma Sim, fisioterapeuta. Vem, não mas é vem? porque no caso, se a gente planejar certinho, vem novos, mas aí seria porque a gente já tem os pacientes, né? Agora eu fico pensando assim, se do início já você começar do zero, sem nenhum paciente, aí seria uma outro tipo de forma, né, de planejamento, não seria? Seria. Eu quero que, assim, você já estava trabalhando, tinha sua clínica, fazia atendimentos de neuro, de ortopedia, fazia atendimentos no geral. E daí saiu o decreto e mandou fechar. E você teve que ir para casa com uma poupança mínima aí, guardando um dinheirinho que dá para viver 15 dias, digamos assim. E daí você vai ter que, a partir desse momento, resgatar esses pacientes, porque eles ficaram... Ó, pensa comigo uma coisa aqui, Érica. Os pacientes lá da clínica de fisioterapia. A gente parou? Parou. A gente parou, não teve atendimento nenhum mais, não foi ligado para ninguém, não entraram em contato com ninguém, os pacientes estão largados. Entende? Eles estão soltos aí no mundo há 60 dias. Ah, professor, mas eles se viram, procuram outros. Não, eles são nossos pacientes. Eles são pacientes da fisioterapia da São Lucas. E aí? O que eu vou fazer agora? Já passaram 60 dias, né? Se a gente pensar nos pacientes lá da APAI, que era a gente que atendia, nós do São Lucas, nós temos um vínculo com a APAI de anos. Mas a gente tem que entender que tem dentro de Paraná outra faculdade de fisioterapia. Então, o que você vai fazer para, de forma ética, né, de forma a não infringir o espaço do outro, que você permaneça com esses pacientes lá da APAI? Ah, mas era o estágio, tá, mas você pode fazer alguma coisa. Você não pode fazer um folhetim informativo? Você não pode fazer uma cartilha e entregar para cada pacientinho com carinho? Gente, essas pequeninas coisas que a gente às vezes pode achar superficial, elas marcam o teu relacionamento com o cliente, né? Por exemplo, você receber no dia do seu aniversário um parabéns pelo teu fisioterapeuta, liga para você no dia do aniversário, ou seja, ele lembra de você, né? No dia da Natal e Ano Novo, receber um presentinho pequenininho,
é porque o teu fisioterapeuta lembra de você. Querendo ou não, isso marca fidelidade. O paciente fica com você. E automaticamente ele vai girando uma propaganda de boca a boca, né? Vai falando, nossa, a Erika entrou em contato comigo, ela está preocupada, como que eu estou agora no coronavírus, ela fez algum tipo de exercício comigo por webconferência, e assim foi, tá? Então, são os pacientes que você já tinha, que você vai trabalhar o seu plano. Que daí, para você pegar os outros pacientes que não vieram, a gente vai fazer uma outra situação. É um outro momento. Entendeu? Érica, Eu consegui. Sim, consegui entender. Consegui entender. Agora eu entendi. conseguiu? É porque quando a gente, nessa situação, como a gente já tem, né, os pacientes, aí a gente vai ter que também ter em mente o tipo de paciente que a gente atendia, no caso, né? Também, Sim, porque alguns pacientes, existem algumas patologias que em videoconferência é meio complicada, e aí pode haver também a adaptação, né? Desse pode. atendimento também pode, não precisa ser necessariamente, por exemplo, dependendo da patologia, a gente pode até, que nem a senhora falou, planejar, adaptar esse atendimento ao ar livre ou de alguma forma, né? Foi tipo isso que eu entendi. Pode e deve. Lá na resolução, ele explica também os pacientes que estão sentindo muita dor, como é que você faz, por isso que eu quero que vocês leiam lá para ver a possibilidade de atendimento deste nosso cliente-paciente, tá? Não é chamado apenas mais de paciente, porque ele é paga para fazer a tua fisioterapia. Podem procurar o Thiago Fukuda, ele fisioterapeuta lá de São Paulo, procura também uns vídeos dele lá no YouTube, agora no coronavírus. O que ele está fazendo? Procura, Érica, que ele está fazendo um negócio muito top mesmo. Ele é. Eu tive a oportunidade de ir na palestra dele aquela vez, e ele tem ótimos estudos em cima de vários tipos de tratamento que também pode ser adaptado em videoconferência também, assim, tipo, em atendimento online, ele é muito bom. Ele é muito bom e ele tem uma visão muito ampla, né? Ele não fica ali, ó, assim, ó, só vendo aquilo e acabou, só dá para fazer assim, se não for assim. Ele é muito, muito bom. E até mesmo ele tem que lutar, né? Porque para estar aí no topo, dentro da cidade de São Paulo, onde tem 50 mil fisioterapeutas lá dentro, né? Então ele tem que ter essa agilidade aí de raciocínio, de visão mesmo, para poder se destacar. Então, vocês vão fazer em dupla. Qual é a sua dupla, Érica? Eu e a Yara. A Yara, ela não conseguiu entrar, porque diz ela que o notebook dela tá travando. Mas depois eu passo para ela certinho. Mas ficou eu e ela. Gente, eu tô comendo um bis aqui, não é para contar para ninguém. Eu comi chocolate na aula. Ó. E a Vanilma vai fazer com quem? Vanilma? Oi? Eu vou fazer com a Líria, professora. Calíria? Isso. E o Laércio? Acho que o Laércio... O Laércio, eu tenho a impressão que ele só liga e não assiste. Tá ali, ó. Laércio, você pode fazer com a Joyce. O que você acha, Joyce, de fazer com o Laércio? Pode ser. Pode ser. Mas se não der, pode falar também. Daí vocês podem fazer sozinho, né? Não vão fazer, não precisa forçar uma situação. Vocês decidem, depois vocês me falam, pode ser? Beleza, professor. Fechou, então. Aí, no dia que a gente vai conversar sobre isso, vocês vão ter que ligar a câmera aqui, ó, para a gente conversar.
se olhar, ó, nem maquiada eu tô hoje, tô acabada e tô aqui falando com vocês. Tá? Porque com o paciente você vai ter que ligar a câmera. Com o paciente você vai ter que ver, porque ele precisa da tua interação, ele precisa enxergar você. Ele precisa pegar, sabe? Não é pegar, mas é visualmente ver. Vai ter que fazer, Joyce, perder a vergonha. Você já pensou se os estágios voltarem dessa forma, por teleconferência? Porque já saiu a resolução do conflito. Para voltar é só isso aqui, ó. E aí, como é que faz? Você vai ter que abrir e vai ter que conversar com o teu paciente. Fazer um movimento, né? Pedir para ele fazer a situação toda. Gente, tem mais alguma dúvida? Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês tranquilamente. Tá de boa? Érica, você que fala mais. Tá de boa? Tá de boa, eu só estou pensando em algumas questões, né? Tipo, pacientes que realmente precisam do toque, como a gente teria que fazer, né? Pacientes que precisariam aí de aplicação de ultrassom, pacientes que precisariam de aplicação de TENS, são pacientes que fica meio complicado a gente atender à distância, né? Mas vamos ver, é um desafio bem legal até de se pensar, né? Mas era esse o objetivo, colocar vocês para pensar. E a gente tem que pensar, uma frase que todo mundo fala toda hora é que o mundo não será mais o mesmo. E eu escutei hoje em uma reunião que nós tivemos com o pessoal de Porto Velho, junto com a gente e tal, e eu fiquei bem pensativa à tarde, assim, falei, gente, eu acho que é isso mesmo. Ela falou assim, ó, nossas profissões não são mais as mesmas. Então, aquela forma que eu me formei em 2004, que eu atendia ali bonitinho no ambulatório, fazia manobra, colocava aparelho, eu simplesmente, quando ela falou isso, deu vontade de chorar, ao mesmo tempo, eu olhando aqui, tá, deu vontade de cair no chororô, mas depois eu fiquei pensando, não, tem solução para isso. Eu não estudei fisioterapia para, entendeu? Para chorar e para achar que não vai dar mais certo. Aí pensei nesse desafio mesmo para colocar para vocês, porque eu fui instigada hoje de manhã e falei assim, não, gente, mas não simplesmente daí a fisioterapia vai parar? Vai deixar de existir? Não, nós vamos achar uma solução. E eu pesquisei, tá? Eu deixei alguns links para vocês lá. Se vocês precisarem de mais para não ficar cheio lá de tanto material de apoio, eu deixei aqui comigo, mas se vocês precisarem, procurem as associações. Paciente neurológico tem comunicado específico para paciente neurológico que precisa de mobilização, tá? Tem comunicado específico para paciente com dor. Eu acho que o Laércio, ele vai poder usar toda a expertise dele de venda. Né, Laércio? Porque você trabalha com isso. E você vai estar juntando venda com marketing pessoal de cliente. Você vai instigando aí as ideias. Olha lá o zoinho. É isso mesmo. Eu acho que vai dar certo aí para você achar uma solução de como atender esse paciente que era teu cliente e está suspenso aí no Covid. Gente, Vanilma, tá tranquilo para você, de boa? Tá aí pensando, né? Como é que você vai atender, né? Exatamente. Estou preocupada, professora. Tá assim, eu tô assim, ó. Senhor, como será? Como será? Isso deixa a gente pensativo, né? Mas era isso que eu queria. Eu queria instigar vocês a pensar em soluções neste momento, né? Solução. Vamos pensar em solução. Problema que não existe. A gente tem um grupo de expertises, que são vocês, né? De profissionais fisioterapeutas, empreendedores, e que a gente vai achar uma solução estratégica para esse atendimento aí. Não é, Joyce? Já se pense formada, Joyce. Doutora Joyce. Já se pense lá na frente. Já enxerga seu objetivo lá, focado lá. Tá bom? É assim que a gente vê vocês.
Eu tô indo. Se tiverem mais alguma dúvida, coloquem aí, que senão eu já vou desligar, vou deixar todo esse vídeo lá para vocês. E o material está lá à disposição. Eu estou à disposição para conversar também, se vocês quiserem aí, no privado, no WhatsApp. Não? Então tá bom. Tô indo embora. Pensem em todas as possibilidades de atendimento ao seu cliente, porque o seu cliente não deixou de existir. O seu cliente está em casa. Você precisa apenas se comunicar com ele. Fica a dica.